Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Uma mensagem dirigida aos poveiros que nos vão seguir, no sentido de vos poder, em primeiro lugar, passar uma mensagem de tranquilidade. O município tem acompanhado este período excepcional da nossa vida com bastante preocupação, mas tem também acompanhado as diversas estruturas que estão preparadas para acudir às situações emergentes que vão surgindo e também tomando algumas medidas preventivas no sentido de podermos passar este período com o menor risco possível e também as medidas que estamos a preparar e que já estão a funcionar sob o ponto de vista de apoio social, neste momento em que estamos a focalizar todos os nossos recursos para essa área e também falar um bocadinho, porque passamos hoje àquilo que é a medida e a ação mais extrema, que é o período de mitigação, ou seja, as autoridades nacionais de saúde, a partir da meia-noite desta quarta-feira, instituíram o estado de mitigação. O que é que isto quer dizer? Para que as pessoas percebam, é que deixamos de ter controle sobre a transmissão do vírus, ou seja, o vírus está a ter transmissão comunitária. E nesse sentido, qualquer um de nós pode ser transmissor ou receptor desse mesmo vírus e, por isso, as medidas de contenção, nomeadamente aquela que é mais importante e que é o melhor antídoto para o vírus, que é o ficar em casa, nesta altura é sem sombra de dúvida a melhor medida que podemos tomar para nos protegermos a nós e para protegermos o nosso vizinho, os nossos familiares, todos aqueles que estão nesta altura e que são, digamos, o elo mais fraco, mais frágil, diria, de forma melhor, deste processo. Dizer-lhes que vamos manter o mercado a funcionar como determinei a semana passada, a abrir 3 dias por semana, às quartas, às sextas e aos sábados, mas em simultâneo com esta medida, dizer-vos também que será feita a organização da entrada das pessoas no espaço, ou seja, por isso o mercado está aberto durante o dia todo, as pessoas têm o dia todo para escolherem a melhor hora para irem ao mercado fazer as suas compras, sem termos todos que nos concentrar da parte da manhã, ainda por cima é normalmente sempre um período mais ou menos curto que toda a gente escolhe, e entre as 9 e o meio-dia, ou seja, podermos fazer as nossas compras ao longo do dia para não nos encontrarmos todos nos mesmos sítios. Fui obrigado a encerrar em definitivo os nossos cemitérios. A experiência de ter o cemitério aberto no último sábado não correu muito bem, porque as pessoas, enfim, e normalmente até a população mais idosa tem menos cuidado, juntaram-se todos muito cedo à porta do cemitério, toda a gente queria entrar, não acataram minimamente as instruções que foram dadas no sentido de terem um comportamento que fosse um comportamento defensivo, de não se juntarem, de não estarem muito tempo no mesmo sítio, mas infelizmente isso não foi possível e, portanto, até agora, pelo período de mitigação onde estamos, era de todo desaconselhado que estivesse, porque a ideia é que as pessoas fiquem em casa e este tipo de equipamentos abertos é um convite a que as pessoas possam, na verdade, ir até lá. Portanto, dentro daquilo que é a privação de liberdade que todos temos nesta altura, por fruto de termos que restringir a nossa presença nas ruas e nos locais onde normalmente nos encontrávamos, o cemitério abrirá única e simplesmente para os funerais sempre que disso houver necessidade. Também dar uma mensagem de tranquilidade: os nossos serviços irão fazer limpeza dentro do cemitério, nomeadamente aquelas flores que estão apodrecidas, ou seja, para que as coisas fiquem limpas e cuidadas, para quando for possível voltarmos a disponibilizar o acesso, digamos, não haver nenhum dano naquilo que é as estruturas que temos dentro do nosso cemitério.
Ontem também, em conjunto com a Polícia Marítima, fomos obrigados a encerrar os passadiços, ou seja, as pessoas continuam a resistir àquilo que são as instruções de não utilizarem ao mesmo tempo os mesmos espaços. As pessoas começaram-se a deslocar em massa para a zona dos passadiços, a norte do Concelho, para a zona da Ver-o-Mar, para a zona da Coçadora, e, portanto, a Polícia Marítima, enquanto autoridade do sítio onde os passadiços estão encerrados, passará a policiar e a controlar esse espaço e, portanto, encontram-se encerrados para qualquer tipo de utilização os passadiços e sabem que, face à legislação que está em vigor e ao estado de emergência, é desobediência criminal a utilização deste tipo de espaços e, portanto, ficarão naturalmente sob a alçada da lei aqueles que continuarem a desrespeitar a sinalização existente e aquilo que são as condições que estão determinadas, neste caso, pela Autoridade Marítima e pelo município. Também tenho já combinado com a PSP, com a Proteção Civil e com a Polícia Municipal. A PSP vai fazer um controle apertado às entradas fundamentalmente a partir da A28 na nossa cidade, em que tentaremos, dentro daquilo que é a movimentação livre das pessoas, mas aqueles que não tenham que vir cá fazer nada, que não residem na Póvoa de Varzim e ainda por cima neste estado de emergência e com as medidas de mitigação mais apertadas, que não serão de todo permitidos a sua circulação na nossa cidade, para que, de alguma forma, nos possamos todos proteger e, nesse sentido, a PSP fará esse trabalho. Nós, Câmara Municipal, como eu já tinha dito, encerraremos a Avenida dos Banhos à circulação automóvel para, de alguma forma, conter a circulação e, relativamente às pessoas, iremos ter a Polícia Municipal e a Proteção Civil em permanência a vigiar esses espaços e, naturalmente, a fazer com que as pessoas não estejam a utilizar o espaço da forma como o fizeram no último fim de semana, nomeadamente no domingo de manhã. E, portanto, teremos essas medidas também. Apelo à colaboração de todos, porque estou, ao fim e ao cabo, a defender aquilo que é a saúde de todos e a criar condições para que nós, na Póvoa de Varzim, possamos, dentro daquilo que são as circunstâncias, passar este período da melhor forma possível. Gostava também de vos dar algumas informações relativamente àquilo que temos vindo a fazer na área social. Queria-vos dizer que a doutora Andrea, enquanto responsável e coordenadora desta área, tem vindo a prestar o apoio que se impõe e queria-vos dar só alguns números, desde que começamos com esta situação. No que diz respeito ao apoio de refeições, uma vez que nós temos um serviço de take-away montado e levamos à casa das pessoas que têm a necessidade disso refeições, já estamos a servir 350 refeições só na primeira semana. Refeições essas que estão a ser confeccionadas nesta altura no MAPADI e que, portanto, com uma parceria que estabelecemos e temos vindo a fazer isto. Distribuímos já 26 cabazes alimentares às famílias e que têm necessidade e que vão recebendo este apoio social. Através do Fundo de Emergência Social, é preciso aqui esclarecer de uma vez por todas aquilo que é o Fundo de Emergência Social. O Fundo de Emergência Social é algo que nós temos disponível e que nesta altura está reforçado para aquilo que houver necessidade, em que apoiamos diretamente as famílias carenciadas. É preciso distinguir de uma vez por todas que nem toda a gente é carenciada, nem toda a gente tem as mesmas necessidades e não se pode tratar igual aquilo que é diferente. E, portanto, dizia, o Fundo de Emergência Social apoia diretamente as famílias e as pessoas que têm dificuldades, aqueles que não têm recursos e não têm rendimento, quer seja no apoio à compra de produtos farmacêuticos, no apoio ao pagamento das rendas de casa, quer seja no apoio ao pagamento das faturas de água, quer seja no apoio ao pagamento das faturas de eletricidade. Agora, nunca tomaremos uma medida generalista que ponha em causa o equilíbrio económico do município, porque se o fizermos, naturalmente que pomos em causa a nossa capacidade de poder ajudar aqueles que efetivamente precisam.
E há que distinguir medidas generalistas que podiam ser muito injustas e que poriam naturalmente em causa o apoio que é necessário, nesta altura, ser prestado àqueles que mais precisam e àqueles que efetivamente não têm condições e não têm rendimento para poder, nesta fase da nossa vida comum, ter o mínimo de condições de dignidade para continuarem a sustentar a sua família e para continuarem a ter uma vida naturalmente equilibrada dentro das circunstâncias em que estamos. Criamos também uma linha de apoio psicológico que está disponível para que todas as pessoas que tenham dificuldades, às vezes com um familiar, às vezes nós próprios, precisamos de um apoio, temos uma linha de apoio psicológico a funcionar para poder resolver. Mantemos o contacto diário com todos os nossos 129 idosos que estavam nos nossos centros ocupacionais. Todos os dias lhes ligamos, todos os dias perguntamos se lhes faz falta alguma coisa, todos os dias lhes fazemos chegar aquilo no sentido de os ter em casa, de os poder proteger, porque há mais vida para além disto e queremos depois voltar a recebê-los nos nossos centros ocupacionais com saúde e, naturalmente, com o mesmo espírito com que sempre lá estiveram. Queria ainda dar-vos uma notícia que disponibilizamos ao centro hospitalar, um hotel, para que todos os profissionais, e já há profissionais a utilizar esse hotel, em exclusivo, para todos aqueles que não podem ir até casa, terem um sítio onde descansam. São esses que nos acodem quando nós precisamos, e nesta altura todos precisamos deles. E, portanto, disponibilizamos um hotel em exclusivo só para eles, na Avenida Mouzinho, e que tenham acesso livre, sob o ponto de vista de poderem ter um local para não terem que regressar a casa e não terem que pôr em causa a saúde, se for caso disso, dos seus familiares. Portanto, esse alojamento é controlado pelo centro hospitalar, e que, em função daquilo que os profissionais lhes pedem, nos enviam quantos é que são, quantos é que vão utilizar para os quartos estarem disponíveis e para poderem ser utilizados por todos eles. Queria também dizer-vos, a propósito do centro hospitalar, hoje mesmo visitei o novo centro Covid que está a ser montado, está praticamente concluído, entrará em funcionamento na próxima segunda-feira e temos estado em estreita ligação com o centro hospitalar, quer nisto, quer na montagem de equipamentos adjacentes ao hospital, para as diversas atividades que são necessárias, e devemos, de alguma forma, isolar o nosso hospital, porque o nosso hospital tem outras pessoas a necessitar de cuidados médicos e devemos, numa primeira fase, e de acordo com aquilo que está combinado com as estruturas de saúde, isolar e, portanto, ter estas pessoas, pode ser qualquer um de nós, num espaço resguardado, e que foi o antigo edifício que foi cedido, e não tivemos necessidade de recorrer nesta fase às tendas do Exército para ter este centro especial de recepção a doentes Covid. Queria, por fim, dar uma nota daquilo que têm chegado à Câmara Municipal muitos equipamentos, e nós temos feito a sua distribuição em função dos pedidos que temos dos diversos organismos, quer sejam eles as nossas associações que tenham pessoas a seu cargo, lares, o próprio hospital, ou seja, temos distribuído, e queria-vos desde já dizer que distribuímos já mais de 360 máscaras, 318 viseiras. Na próxima semana iremos receber mais equipamento, que hoje uma comunidade me ligou a dizer que na próxima semana teríamos mais equipamento, e esse equipamento será distribuído a quem mais dele precisa, que são os profissionais de saúde e as nossas associações que têm à sua responsabilidade idosos e que são, sem sombra de dúvida, hoje a nossa maior preocupação neste período que atravessamos. E, portanto, eram estas as mensagens que tinha para vos dar. Estou à vossa disposição para qualquer questão que queiram naturalmente colocar. Nós temos que ter confiança, em primeiro lugar, nas nossas autoridades de saúde. Este não é o tempo para discutirmos e para
exigir responsabilidades. Este é o tempo para nos unirmos no sentido e de acordo com os recursos que existem, alocá-los da melhor forma. No fim, haverá espaço para todas essas questões. Nesta fase é fundamental que todos unamos esforços para podermos ultrapassar da melhor forma possível o momento que vivemos e minimizar, tanto quanto possível, aquilo que é sempre o que todos nós pretendemos evitar, que é um aumento e um número de falecimentos que seja o menor possível.